E aí pessoal do Guia do Saneamento, aqui quem fala é o professor Thiago Belli, criador do canal, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma tecnologia de tratamento de efluentes, seja esgoto sanitário ou efluente industrial, que vem ganhando cada vez mais destaque no setor de saneamento, que é a tecnologia de bioreatores de membrana. Então nesse vídeo eu busquei abordar alguns aspectos importantes dessa nova tecnologia, como sua definição, a questão da colmatação das membranas, muito importante, e claro, o custo operacional desse reator. Será que o gasto energético para tratar 1 m³ de efluente nesse tipo de reator é muito diferente do que se tem em tecnologias já consagradas, como o processo de louros ativados? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu acho que você vai se surpreender com os números que eu tenho a mostrar para você. Então, pessoal, quando a gente se pergunta assim, o que é um bioreator de membrana, a primeira imagem que deve vir à nossa cabeça seria algo semelhante a essa estrutura, onde a gente tem um tanque de aeração, tá, onde vão ocorrer os processos de tratamento de esgoto propriamente dito, os processos biológicos, e depois uma unidade de separação dessa biomassa e o efluente tratado, tal como já ocorre lá no processo de louros ativados que a gente já abordou em outros vídeos aqui no canal. Mas relembrando, então, o processo de louros ativados, ele seria um sistema que compreende um tanque de aeração, seguido de um decantador secundário com o devido retorno de lodo para o tanque de aeração. Mas aí a novidade, pessoal, consiste em eliminar esse decantador secundário, tá? A gente não trabalha mais com decantador secundário, e sim agora com um processo de filtração por membranas, por isso o nome bioreator de membrana. Então são membranas de micro ou ultrafiltração que fazem o processo de, obviamente, filtração desse licor misto da mistura de biomassa com o efluente que vem do tanque de aeração. Tá? E aí, esse concentrado, da mesma forma, também retorna lá para o tanque de aeração, tal como no processo de louros ativados. E aí, quando a gente substitui esse módulo, né, a gente põe o módulo de membrana em detrimento ao decantador, o que se evita? Evita que a gente tenha essa perda de sólidos lá no nosso efluente tratado, como o que pode ocorrer muitas vezes num decantador de lodos ativados, caso, né, o floco formado ali não tenha uma boa sedimentabilidade, como no caso do buque filamentoso, né? Então essa imagem mostra um efluente final com uma quantidade de sólido de suspensão bastante grande. Tá? Então quando você usa o módulo de membrana, esse tipo de problema ele deixa de acontecer, tá? Porque agora você não depende mais da sedimentabilidade do floco. A membrana vai filtrar independente da capacidade desse floco sedimentar ou não. Tá? Então, quando a gente substitui o decantador pelo módulo de membranas, quais são as vantagens? Né? Quais são os benefícios que a gente alcança? Como vocês podem ver aqui, o primeiro seria um efluente com baixa turbidez, uma vez que o poro é bastante restrito, né? Então a gente consegue reter bastante sólido. Remoção total de patógeno, então veja, você consegue garantir uma desinfecção física do efluente, uma menor geração de lodo, pessoal, porque uma vez que você consegue operar com teor de sólidos maiores dentro do tanque de aeração, porque agora você não depende mais da sedimentabilidade do seu lodo, então você consegue fazer com que o lodo fique mais tempo dentro do seu sistema. E isso faz com que a idade do lodo dele aumente. Então, consequentemente, você descarta menos lodo, então tem uma menor geração de lodo. É verdade. E por fim, uma nitrificação mais estável, dado que aquelas bactérias que fazem ali o processo de nitrificação, elas são de crescimento lento, né? Como a gente já discutiu aqui no canal, e aí você, ao fazer com que essas bactérias fiquem mais tempo dentro do reator, você permite que o processo de conversão da amônia a nitrito e depois a nitrato seja mais estável. E essa imagem aqui, pessoal, ela ilustra muito bem o quão eficiente é um processo de reator de membrana quando a gente compara a amostra, né, que seria esta, deixa eu pegar minha caneta aqui, ó, quando a gente compara a água produzida pelo bioreator de membrana, lembrando que essa imagem aqui ela é da Sanasa de Campinas, que se usa de um bioreator de membrana para tratar esgoto sanitário. Então, quando a gente compara essa água produzida, primeiro, com esgoto bruto, né, olha só a qualidade nítida, a diferença, até mesmo com a água do próprio rio em que seria lançado esse efluente tratado. E por fim, com água potável aqui mais no final. Então vejam que entre a água potável e o permeado do bioreator de membrana dessa estação, praticamente a gente não vê esteticamente, né, falando, uma diferença grande. Agora em relação à água do rio ou ao esgoto, né, nem se fala. Então vamos olhar um pouquinho mais em detalhes para o bioreator de membrana, em especial
para o tanque da membrana, que é o diferencial para o processo de lousa ativados, né? Então a gente já viu ali que é um tanque onde operam módulos de micro e ultrafiltração, mas vamos ver se tem mais algum detalhe ali. Olha só, então quando a gente olha em zoom para esse módulo de membrana, a gente vai enxergar uma estrutura semelhante a essa. Tá? Então imagine que fossem vários canudinhos aqui, que ficam submersos dentro do tanque de aeração, né, ali do tanque da membrana, e se a gente desse um zoom na parede, no canudinho, a gente ia enxergar uma estrutura semelhante a essa aqui. Ó. Então vejam que a filtração ela não é nas extremidades do canudinho, sim na parede das fibras, isso que a gente chama de fibra oca. Tá? A maioria dos bioreatores de membrana operam na modalidade de micro e ultrafiltração com membranas de fibra oca. Então, quando a gente está fazendo a filtração, o vácuo gerado por essa bomba aqui gera uma pressão negativa que é transmitido às membranas de fibra oca que ficam conectadas aqui ao compartimento de vácuo. Então, essa pressão negativa é transmitida aqui para dentro e aí, consequentemente, o líquido atravessa a parede da membrana, sobe e se junta com os demais, né? E sai na forma de permeado, conforme está ilustrado aqui. Né? Então sai aqui na forma de permeado. Então veja que é um detalhe bastante importante entender que a filtração através das membranas de fibra oca é na parede, tá? Não é na extremidade. Então veja, pessoal, a quantidade de elementos, né? quantas fibras ocas existem aqui no módulo que congrega vários desses canudinhos para conseguir atender assim toda a vazão que chega numa etch em escala real. Né? Então você tem aqui o que a gente chama de cassete, né? Onde tem vários módulos de membrana e aí se você chegar mais perto você vai enxergar aqui ó, a estrutura de uma membraninha. Né? Então aquele canudinho que a gente falou antes seria uma estrutura dessa. Né? A parte lá de baixo ela é vedada, a parte de cima é aberta para que o vácuo consiga, né, penetrar aqui e fazer a filtração pela parede. E aí se a gente desse um zoom maior ainda, através da microscopia eletrônica de varredura, o que a gente ia enxergar? Né? Se a gente olhasse na parede da membrana, na parede do canudinho, a gente ia enxergar essa estrutura porosa aqui. Ó. Então esses são os poros que caracterizam o processo de micro ou de ultrafiltração. Se for de micro, é um poro ali de 0,1 a 0,4 micrômetros. Se for de ultra, abaixo desse limite, normalmente até 0,02 micrômetros. Tá? Consequentemente, quanto mais restrito o poro, maior a quantidade até mesmo de vírus que você consegue remover no processo. Agora, se a gente olhar nesse corte aqui, o que a gente enxerga? A gente vai ver primeiro a pele, que seria essa parte, né, num outro plano, a estrutura porosa, que dá sustentação ao processo de filtração, e o canal por onde o permeado vai ser conduzido. Então essa seria uma imagem em microscopia eletrônica de varredura para a gente conseguir enxergar como é feita essas membranas. Aliás, a composição delas, se vocês se perguntarem aí, ela é feita de material orgânico, polímero orgânico, né? Poliéter-sulfona, polimida, né? PVDF, tem vários componentes químicos aí. Importante ressaltar isso, que a gente precisa dar uma resistência mecânica à membrana, mas também uma resistência química. Ela não pode ser degradada lá dentro do reator. Então, por isso que a gente usa esses polímeros sintéticos orgânicos para conseguir essa estabilidade ao longo do tempo. Então, além desse zoom que a gente dá na membrana, vamos olhar um outro aspecto importante que diz respeito à aeração. Vejam só, no sistema de aeração que ocorre ali onde está colocado o módulo de membranas, ele tem dois objetivos importantes. Né? O primeiro, quando a gente aera o processo biológico, é para fornecer oxigênio aos micro-organismos. Né? A gente sabe disso já lá desde os ativados. Mas aqui no bioreator de membrana, a gente tem outro princípio muito importante envolvido quando se aplica a aeração, que é o cisalhamento das fibras. Para que isso é importante? Né? O cisalhamento serve para quê? Ele serve para dificultar que essas bactériazinhas aqui, essas danadinhas, elas se fixem nas membranas. E assim evitar o crescimento de biofilme sobre a superfície da membrana, o que aumentaria o quê? Aumentaria a resistência à filtração no processo de separação. Tá? Então, quanto mais deposição ocorre sobre a superfície da membrana, maior a dificuldade do permeado atravessar ali. Né? Então, consequentemente, mais energia eu tenho que aplicar. E assim, você já consegue entender então que a aeração ela tem um princípio de minimizar o processo de comatação num bioreator de membrana. Tá, professor, então qual é o valor da taxa de aeração que eu devo aplicar num bioreator de membrana, né, para a gente poder comparar com os ativados? No bioreator de membrana, normalmente, a gente opera com valores de 1 metro cúbico de ar por
metro quadrado de membrana por hora. Tá? Isso aqui em valor em escala real. Ok? Então vai operar sobre reator de membrana. Esse é o valor que a literatura recomenda para você conseguir atenuar esse processo de incrustação, esse processo de colmatação das membranas. Bem, agora que a gente entendeu o que é um reator de membrana e como funciona alguns aspectos operacionais desse reator, vamos para alguns exemplos práticos, tá? A gente vai citar dois exemplos aqui, um de Santa Catarina e um no estado de São Paulo, um para efluente industrial, da indústria têxtil, muito comum aqui em Santa Catarina, e outro lá para esgoto sanitário no estado de São Paulo, conduzido pela Sanasa, que é a companhia de saneamento lá da cidade de Campinas. Então vejam, pessoal, esse primeiro exemplo aqui traz para a gente imagens da ET, a Estação de Tratamento de Esgoto, lá da Malvin de Jaraguá do Sul. Tá? Então o que a imagem mostra? Mostra um sistema de tratamento de esgoto que foi modificado, inicialmente um sistema de lousa ativados, na forma de valo de oxidação, seguido de decantador. E aí lá no ano de 2012, eles decidiram investir na tecnologia de bioreator e aí eliminaram a operação desse decantador secundário, substituindo por módulos de membrana. Investimento aqui de 12 milhões na época, para então implementar o processo de filtração. Eram módulos da General Electric na época, hoje adquirido pela Suez Ambiental. E aí, vejam só, esses módulos de fibra oca foram alocados ali dentro de um tanque de aeração, não no louso ativado, foi construído um outro tanque à parte para submergir esses módulos e eles fazerem então o papel do que seria antes do decantador secundário. E assim todas aquelas vantagens que a gente viu antes de gerar um efluente com menor turbidez, de remoção total de patógenos, de reter todo o sólido em suspensão, de conseguir uma maior estabilidade na nitrificação, tudo isso, até mesmo gerar uma água com potencial para reuso, eles conseguem alcançar. Então vejam que desde 2012 vem operando aí com um bioreator de membrana, lá se vão aí já 9 anos de operação, imagino que tenha dado tudo certo lá com o bioreator de membrana. Nessa outra imagem aqui a gente vê o momento da instalação dos módulos, então esse é o tanque que foi construído para submergir. Isso aqui seria uma daquelas estruturas que a gente chamou de cassete ali atrás, com vários módulos de membrana de fibra. Muito bem, então vamos agora ao nosso segundo exemplo, que diz respeito a uma estação de tratamento de esgoto, chamada aqui de EPAR, seria a Estação Produtora de Água de Reuso, dada a qualidade do efluente produzido, usada então para tratar esgoto sanitário lá de Campinas, tá, pessoal? Essa é uma ET que é operada pela Sanasa, que é a companhia de saneamento ali do município. E o que ela compreende? É um bioreator de membrana, como esquematizado anteriormente. Esses tanques aqui, anóxico, anaeróbio e aeróbio, é tal como um processo que a gente chama lá de UCT modificado, ou seja, é um processo de lousa ativados. E as membranas ficam nesse compartimento aqui, estão submersas. Tá? Então, são duas unidades. A primeira a gente pode chamar aqui do processo biológico e a segunda é o processo de separação propriamente dito por membranas de ultrafiltração, tá? Como está colocado aqui. Aqui a gente vê imagens de quando ela foi instalada, módulos, o mesmo inclusive ali daquele que foi utilizado na Malvin, então da empresa General Electric. Aqui uma foto já mais de perto, a gente consegue ver onde ficam instalados os módulos de membrana, eles ficam aqui dentro, tem uma telinha aqui para evitar que caia material ali dentro. Olha só, pessoal, que interessante a qualidade do efluente produzido na estação. Olha, a gente sai com uma qualidade, um aspecto bastante límpido, você não vê presença de sólido em suspensão, e por isso é que o pessoal chama essa unidade de EPAR, Estação Produtora de Água de Reuso, porque a gente tem um potencial bastante importante para aproveitar esse efluente em práticas de reuso. Aí só para ilustrar o desempenho dessa estação, pessoal, além da gente ficar nesse aspecto estético do efluente, vamos olhar para alguns valores que dizem respeito ao desempenho da ET, quanto a DBO, DQO, turbidez, sólido, nitrato, fosfato. Então vejam, o que está grifado em vermelho aqui são os valores da ET com bioreator de membrana, e as de baixo são processos de lousa ativados. Vejam o desempenho superior da estação produtora de água de reuso quanto a DBO, quanto a DQO, quanto a turbidez, quanto à concentração de sólido de suspensão. Tudo isso era esperado, pessoal? Mas o que eu quero destacar para vocês aqui é em relação à remoção de fósforo. Tá? Quer dizer, então, que um bioreator de membrana vai conseguir assegurar um maior desempenho na remoção de fósforo?
Não necessariamente, tá? Não necessariamente. O que precisa para segurar essa maior remoção de fósforo são processos biológicos que condicionam o desenvolvimento daquelas bactérias que fazem a remoção de fósforo, que são as PAOs, né, que a gente conhece, as bactérias acumuladoras de fósforo. Então, se a estação, mesmo em lodo ativado, se tiver o tanque anóxico, o tanque anaeróbio e o tanque aeróbio devido à recirculação de lodo entre essas unidades, vai ser capaz de alcançar uma eficiência tal qual do bioreator de membrana. Tá? Mas vejam, então a gente não pode atribuir esse melhor desempenho só à membrana. Tem que ter todo um conjunto de reatores biológicos antecedendo a membrana para a gente conseguir alcançar. É importante ficar claro que a membrana ela garante a retenção de material em suspensão. Tá? Ela pode até reter um pouco de fósforo particulado ali, mas quem faz de fato a remoção de coisas dissolvidas são as bactérias. Tá? E aí o ortofosfato, se não tiver a bactéria ali, ele vai passar facilmente pelo poro da membrana. Tá? Então é importante fazer essa ressalva, mas fica bastante evidente o melhor desempenho da Epar Capivari 2, né? A nossa estação com o bioreator de membrana. E aí vocês já devem ter ouvido falar que o bioreator de membrana ele tem, né, o inconveniente de entupir, enquanto nos lodos ativados o inconveniente é do lodo não sedimentar adequadamente, né, e sair junto com o clarificado. Aqui no bioreator de membrana a gente tem o calcanhar de Aquiles, que seria o nosso entupimento da membrana, ou seja, o fouling, a colmatação, isso tudo é verdade, né? Mas será que dá para contornar isso, né? Quando isso acontece, o que a gente precisa fazer? Então vamos responder essas perguntas aqui e tentar ver como é que faz para remover todos esses sólidos aí da membrana e assim conseguir uma operação estável ao longo do tratamento. Então são duas técnicas que a gente usa, né, duas estratégias que a gente tem ao longo do tratamento para conseguir desempenhar uma performance da membrana. E aí a primeira seria a nossa estratégia preventiva, pessoal, ou seja, para prevenir que esse processo de comatação seja muito acentuado. Não é que a gente vai conseguir evitar, a gente vai minimizar a velocidade com que esse processo ocorre. E ele envolve o quê? Retrolavagem, relaxamento e aeração. Tá? Então vamos focar primeiro nessa estratégia preventiva. A retrolavagem seria mais ou menos um sistema assim, né? Está aqui filtrando, aí em determinado momento para a filtração inverte esse sentido, de tal forma que o permeado vai ser devolvido e assim vai sair lá pelos poros, que inicialmente, né, foi usado para filtrar, agora vai no sentido contrário para desobstruir esse poro que possivelmente possa estar entupido. A outra é o relaxamento, é simplesmente parar de filtrar. Né? Quando você para de filtrar, a pressão tende a zero e aí aquela aeração que você está fazendo dentro do tanque ajuda a remover esses sólidos que estejam aderidos à superfície da membrana. E por fim, a própria aeração, como comentei, né, para que a gente consiga fazer esse cisalhamento sobre as membranas e com isso dificultar a deposição de sólidos, uma vez que esse choque, né, essa colisão das bolhas de ar contra a superfície da membrana garante um arraste desse material. Tá? Então, como se fosse um processo de auto-limpeza das membranas. Muito bem, aí vocês perceberam que a preventiva já não está dando mais certo, a colmatação está muito intensa, a pressão de operação aumenta, a permeabilidade do módulo cai. Chega o momento então de fazer a limpeza corretiva, né? Ou seja, vamos ter que entrar com limpeza química. Ou seja, a gente vai ter que interromper a operação do reator, para de filtrar e expõe o módulo a soluções químicas, ora oxidante, né, como o hipoclorito, ora ácida, como o ácido cítrico, tá, pessoal? Então, o que a gente quer com isso? Remover com as substâncias oxidantes, seja o hipoclorito ou até mesmo a soda cáustica, remover aquela matéria orgânica que fica aderida, né, o biofilme propriamente dito, e com a matéria inorgânica a gente remove expondo o módulo a soluções ácidas. Tá bom? Então, quer remover ali micro-organismo que está grudado na membrana, usa o hipoclorito, que compostos à base de cloro vão fazer essa oxidação. Agora, quer remover o que chama de scaling, né, que seria a comatação inorgânica, vai usar então um pH mais ácido, que vai solubilizar essas substâncias inorgânicas e ele vai sair da membrana. Então, trazendo isso para um caso mais prático, vamos entender como é feita o processo de limpeza lá do bioreator de membrana de Campinas, né, da Sanasa. Como é que eles fazem o processo de limpeza? Vejam, a gente tem aqui duas unidades onde primeiro é feita a limpeza de manutenção e uma outra que eles chamam de limpeza de recuperação. O importante é olhar para essa situação e entender
que uma é mais frequente, vejam, 2 vezes por semana, e essa de recuperação seria semestral, ou seja, 2 vezes por ano. O que muda? Muda a concentração. Vejam que na 2 vezes por semana, o hipoclorito de sódio é de 200 mg por litro, enquanto que na semestral é de 1.100 mg por litro. E como é feita essa aplicação, né? Para fazer o processo de limpeza química, o que se faz? Faz-se a retrolavagem do módulo, misturando junto ao permeado os produtos químicos. Tá? Então, esse módulo que está filtrando, ele vai inverter o processo de filtração e vai devolver aqui para dentro, sob essa vazão aqui, ó, de 6,54 litros por minuto, uma mistura de hipoclorito com permeado. Tá? Então, isso aí vai oxidando aquele biofilme que se desenvolveu ali na estrutura da membrana, facilitando assim a sua remoção. Então, isso é feito 2 vezes por semana. E aí, uma vez por mês, faça a limpeza com ácido cítrico. Mesmo procedimento. Né? Inverte a filtração, mistura ácido cítrico e devolve, né, por um tempo aqui para dentro do bioreator, fazendo o processo de retrolavagem. Então, essa seria o que eles chamam de limpeza de manutenção. Agora, quando vai fazer uma limpeza mais severa, como uma limpeza de recuperação, vejam que a concentração que antes era de 200 foi para 1.100, ou seja, 5 vezes maior. E aquela vazão que era de 6,5 foi para 60, né, quase 10 vezes mais. Então, esse é o cenário onde o módulo precisa passar por um processo de limpeza mais robusta. E aí você faz ela 2 vezes por ano. A mesma coisa em relação ao ácido cítrico. Veja que também aumentou a concentração. Né? E a vazão de tratamento que você emprega na retrolavagem também aumentou. Então vocês conseguem ver assim na prática como é feito o processo de limpeza de um módulo em escala real. E por fim, mas não menos importante, vamos falar um pouquinho em relação ao custo operacional desse reator, né? Então fica a pergunta, quanto a gente vai gastar para manter um reator de membrana operando? Ou seja, qual é o valor energético por metro cúbico de efluente tratado? Então é isso que a gente vai conversar agora. Ao olhar para esse bioreator de membrana, surge a pergunta, quantos de quilowatt-hora serão demandados por metro cúbico de efluente tratado? Né? Qual é o valor? Para isso, pessoal, eu trago para vocês aqui um artigo que foi publicado no ano passado, né? Um artigo recente, na Science of the Total Environment, uma revista importante na área ambiental, do pessoal lá da China, tá? Que eles avaliaram 11 estações de tratamento de esgoto, lá na bacia do leste de Taihu, né? Tem várias cidades importantes aqui lá na China, são 11 estações em escala real, tá? Cujo título do trabalho seria então ETS por bioreator de membrana em escala real na bacia do leste de Taihu, e aí eles avaliam as características das águas residuárias, o consumo energético e a sustentabilidade. Nosso interesse maior aqui é ver em relação ao custo energético dessas estações, para a gente poder entender, poxa, será que é muito mais do que se faz no Los Ativados? Isso é um dado muito importante para a disseminação desse tipo de reator, até mesmo aqui no Brasil. Então, pessoal, nesse artigo ali do pessoal da China, tem lá essa tabelinha que traz para a gente as 11 ETs, tá? De 1 a 11 aqui, com os respectivos valores de consumo de energia. Tá vendo aqui esse parâmetro? Ele nos dá o quilowatt-hora por metro cúbico de efluente tratado para cada uma das estações. Tá? Então, variando de 0,39, 0,82, 0,47. Quando a gente pega esses números, né, essa sequência de números ali, faz uma média, a gente obtém o valor de 0,52 kWh por metro cúbico de efluente tratado. É esse o gasto energético desse estudo, né, o valor que eles chegam ali como média. Agora, né, cabe a pergunta, esse valor ele é alto ou ele é baixo? Né? Não sei, né? Para a gente poder comparar, a gente precisa de um valor de referência, né? E com isso julgar se ele está muito acima ou é um valor aceitável. Então, para responder essa pergunta, ali no próprio artigo a gente tem essa outra tabelinha que traz para a gente o consumo de energia pelo processo de Los Ativados, estão vendo aqui, ó, o processo de cima, seria essa linha aqui, para países como China, Holanda, Alemanha, Espanha, Austrália, Inglaterra e Estados Unidos. Então vejam aqui os valores em kWh por metro cúbico para Los Ativados. Tá? Agora, embaixo a gente tem o valor para bioreator de membrana, em diferentes países, China, Holanda, Germânia, a Alemanha, né? Espanha, França, Japão, Singapura. E aí a gente faz a mesma coisa que fez antes, a gente vai fazer uma média. Então,
o valor médio para esses dados aqui apresentados seria de 0,47 kWh por metro cúbico de efluente tratado. Aí a gente consegue comparar com o valor do bireator de membrana, que era o 0,52, né? Então o que a gente conclui? Que aquela energia adicional para cisalhar o módulo, ou até mesmo os produtos químicos que a gente usa para fazer limpeza das membranas, ela não representa assim um crescimento tão significativo em relação ao que se faz no processo de louros ativados. De certa maneira dá para encarar como um encorajador, né? A utilização dessa tecnologia que a gente pode chamar de moderna, né? Porque é um processo ainda pouco utilizado, sobretudo no Brasil. Então me parece que seria um valor bastante atrativo, dada a qualidade do efluente que a gente produz. Aí naquele artigo que a gente está usando aqui para o nosso estudo, também tem esse gráfico que traz para cada uma das estações aqui, né, o Wastewater Treatment Plant, o custo na moeda chinesa, aqui o CNY, seria o renminbi, por metro cúbico de efluente tratado. Qual das etapas envolvidas no tratamento é que custa mais para a estação, né? Será que é a remoção de fósforo? Né? Será que é o processo de limpeza da membrana? Será que é o salário dos funcionários? A gente consegue ver aqui que me parece ser o azul, né? Que seria o consumo energético, aquilo que mais demanda, mais onera a estação de tratamento. Em todas elas, praticamente, né? Parece ser o que mais onera seria o consumo energético. Então vamos somar todos esses consumos, né? E ver qual seria o mínimo e o máximo, né? Então o mínimo seria o valor aqui obtido para a estação 5, seria aproximadamente aqui 0,5, né? E o máximo esse de 1,4. Tá? Vamos converter isso aqui para real para ficar mais fácil, né? Para a gente poder trabalhar uma moeda conhecida. Na cotação de hoje, uma unidade da moeda chinesa corresponde a 82 centavos, né? Então, ao aplicar essa cotação, a gente vai ter aqui uma variação para esse caso, né, avaliado aqui das 11 ETIAs, de 0,41 centavos a 1,14 reais por metro cúbico de efluente tratado. Aí fica a pergunta, né? Será que isso é muito ou é pouco? Está caro ou está barato? Então vamos precisar, né, um valor de referência, a gente precisa comparar esse valor. Para isso, a gente tem aqui os valores reportados lá para o livro do von Sperling para efluente sanitário, né, no processo de louros ativados. O custo informado é de 0,46 centavos a 0,92 por metro cúbico de efluente tratado, ou seja, né, praticamente ali próximo à faixa do que é reportado por esse estudo lá da China, mas aí para bireator de membrana, né? E ainda uma ETIA aqui de Florianópolis, do processo de louros ativados de aeração prolongada, que é aquele que mais se assemelha aos bireatores de membrana. Então o valor reportado lá para o ano 2017 era de 80 centavos por metro cúbico. Então, pessoal, o que a gente pode concluir em cima desses valores? Que o que se reporta para bireator de membrana, em termos financeiros, para tratar 1 metro cúbico de esgoto, está próximo ao que se reporta para lodos ativados. Tá bom? Então, fica aí esses valores para que vocês tenham em mente que apesar da gente ter custos adicionais ali para limpar a membrana, para aerar e cisalhar a membrana, no cômputo geral, o valor financeiro não fica muito diferente, porque, por exemplo, a gente viu ali que uma das vantagens do bireator de membrana é gerar menos lodo, né? E se ele gera menos lodo, o que acontece? Menos lodo vai para a planta de lodo, e aí você tem uma massa, né, uma carga de sólidos menor para gerenciá-la na estação de gerenciamento de lodo. Consequentemente, né, você gasta menos para desaguar o lodo, para estabilizar o lodo, por exemplo, uma vez que a idade do lodo dele é maior. Então você tem fatores que aumentam o custo, mas também tem fatores que reduzem o seu custo, fazendo com que, no cômputo geral, os valores fiquem próximos, que é o que o estudo está mostrando aqui quando a gente confronta com valores de referência aqui da nossa literatura nacional. Então, para provocar vocês aqui e encerrar esse nosso vídeo de hoje, fica a pergunta, né? Partiu em implantar BRM no Brasil todo? Veja, não é isso que a gente se propõe aqui, né? A ideia é mostrar os prós e contras do bireator de membrana. A gente sabe que tem a questão da comatação, né? A gente precisa de uma mão de obra especializada para fazer a operação desse reator. É uma tecnologia nova, então já gera aquele receio, né? Aquele paradigma de não conhecer o processo, mas fica mostrado ao mesmo tempo que financeiramente o custo operacional
é equivalente àquela tecnologia já consagrada que é o processo de lousa ativados. Agora veja, os municípios brasileiros, a grande parte é de pequeno porte, então fica meio até utópico querer propor um sistema como esse para um município de 10 mil habitantes, né, 5 mil habitantes, que tem área abundante. Claro que ali vai ser muito mais interessante um processo de lagoas, wetland, né, um retor WASB, seguido de alguma complementação. Esse cenário de retor de membrana ele pode ser muito propício para aquelas localidades onde já não tem uma área suficiente, a gente tem escassez de recurso hídrico, você pode até mesmo incentivar a prática de reuso, como já se faz ali em Campinas. Então, vejam que é uma tecnologia de implantação, e aí a gente nem discutiu isso nesse vídeo, né, que provavelmente deve ter um custo adicional por causa das membranas, maior do que outros sistemas, mas que te permite pensar em práticas de reuso, por exemplo. Então, é tudo no seu contexto.